o que estava acontecendo na Galileia. Ouviu falar desse rolo compressor de graça que vinha da parte de Jesus curando pessoas. E aí veio gente de todos os lugares, inclusive aqui se diz, de Decápolis, dessas grandes cidades pagãs à volta. Também de Jerusalém, com seu monoteísmo e o seu culto ao templo, ao rito, e da Judéia, das suas sinagogas, dos seus desertos. A Judéia com a sua religião extremamente jerusalêmica, nos cultos e nos rabinatos ortodoxos que havia na Judéia, e também da além do Jordão, ou seja, hoje em dia se diria, e também da Jordânia, que era para além do Jordão, hoje tudo que é para além do Jordão é Jordânia. Vinham numerosas multidões, milhares e milhares, atravessando o Rio Jordão na direção de onde Jesus estava, nas imediações de Cafarnaum e nas cidades à volta e à beira-mar, e nas planícies e nas planuras. Essas multidões vieram, foram curadas, o ouviram, e aqui o texto diz, e multidões o seguiam, não no sentido de que o obedeciam, mas no sentido de que aonde ele estava, elas iam, por curiosidade, por angústia, por desejo de cura, por expectativa esperançosa de que algum bem lhes alcançasse, pela surpresa de que um ser humano comum, do tamanho de qualquer outro ser humano, com cheiro de gente, com suor de gente, com cara de gente, sem rito nenhum, sem água especial, sem nenhum tipo de mandinga, sem nenhum fetiche, sem nenhum sinal de abracadabra, sem nenhuma expressão antinatural, simplesmente com a palavra, com a empatia do olhar, com o desejo que dizia eu quero, fica curado, ou com uma mera imposição de mãos, dizendo fica bom, fica limpo, tu estás curado, tua fé te salvou. E isso tudo era um choque em todas as religiões, era um choque até para os judeus, que não estavam acostumados a ver nenhuma tentativa de cura sem sacrifícios de animais, sem pombinhas imoladas, sem carneiros e ovelhas imolados em favor do doente, ou daqueles que vinham de cultos pagãos, totalmente pagãos, como das Decápolis, onde os altares eram greco-romanos e os deuses também, e eles vinham acostumados a ver todas as situações, porque os cultos greco-romanos eram cheios de rituais e de sugestões à cura, de objetos de fetiche, de sacrifícios e de obrigações fetichizantes, ao fim das quais as pessoas supostamente seriam melhoradas ou curadas. De repente eles chegam e vem alguém que não faz nada disso, e que, se tocado, ainda diz no meio de uma multidão que o puxa de todos os lados, diz, quem me tocou? Enquanto Pedro diz, como é que tu faz uma pergunta dessa e todos te tocam, todos te puxam? Ele disse, eu sinto o toque dos interessados, dos curiosos, mas teve um toque no meio de centenas de mãos, uma mão me tocou diferente, com fé, porque eu senti que de mim saiu poder. Isso ninguém jamais tinha visto, nem viu jamais. Isso chamava atenção, gerava uma perplexidade. E essas multidões vinham de todos esses lugares, era um pessoal sem nenhuma doutrina, um pessoal que, no máximo, judeus, carregavam seus dogmas, mas estavam
tão impressionados com a não dogmaticidade de Jesus que eles estavam ali perplexos. O que é isso? Nós não temos visto isso, nós nunca vimos. Desde os dias do profeta Eliseu, nós nunca vimos um profeta operando milagres. Elias um pouco, Eliseu bastante. E nos dias de Isaías nós tivemos o milagre tópico da cura do rei Ezequias. Mas depois disso nós não vimos nunca mais nada igual. Faz séculos. E o próprio João Batista, que esteve entre nós, inegavelmente um profeta de Deus, na verdade não fez nenhum sinal, não curou ninguém, não operou nenhum milagre, embora tudo quanto ele tenha dito acerca desse Jesus que está aí fosse verdade, mas nós nunca tínhamos visto nada igual. E talvez nunca mais vejamos nada igual. E aí, essa é a perplexidade. É esse o espírito que está em volta. É esse o burburinho. Cafarnaum não tendo onde botar gente. São pessoas dormindo nas campinas. Quem conhece bem a topografia da Galileia sabe que, além de muitas montanhas, tem muitas planuras, onde as pessoas podiam acampar. O próprio Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, onde elas poderiam dormir e acordar cedo antes do sol machucá-las. Havia peixe para comer, havia jeito de se virar, havia também um grande comércio de pessoas aproveitando as multidões para faturar, e aquela quantidade enorme de doentes, aleijados, perturbados, aflitos, angustiados, endemoninhados, lunáticos, gente no chão se arrastando, paralíticos, gente com as mãos mirradas, com os olhos cegados, gente que não ouvia nada, sendo levada para lá e para cá, um rebuliço louco, como nunca antes na história da Galileia tinha acontecido, e jamais depois veio acontecer nada igual até os dias de hoje. Então, esse é o ambiente, esse é o movimento, esse é o comércio, esse é o turismo, essa é a angústia, essa é a perplexidade, essa é a busca. É esse frisson que tomou conta de tudo ali, em torno de Jesus. E agora desses primeiros discípulos, a quem ele vai chamar depois de apóstolos. Por enquanto são os primeiros chamados, primeiros discípulos. Ele está reunindo ainda essas pessoas com ele. E aí se diz o seguinte no capítulo 5, e eu vou ler hoje só até o verso 3, porque nós vamos gastar alguns dias falando no que está dito no capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Hoje eu quero ler do verso 1 ao verso 3, que diz: vendo Jesus as multidões. É interessante que a ênfase está no fato de que foi Jesus que viu. Viu. E sempre que Jesus vê, e quando diz vê, não está falando que ele enxergou, ou ele teve um fenômeno de abertura do olhar, não. Aqui, quando se diz vendo as multidões, se evoca um ver de natureza compassivo, um ver misericordioso, um ver enternurado, um ver apaixonado, um ver sentido pela impotência, pela dor, pela aflição do povo, por aquela busca, por aquela ansiedade. Ele vê, ele lê, ele escaneia, ele sente todos os nervos expostos da alma daquelas multidões que para outros era só
uma massa numerosa de inconvenientes, mas ele vê. Vê indivíduo por indivíduo, dor por dor, angústia por angústia, medo por medo, calamidade por calamidade, moléstia por moléstia, defeito por defeito, culpa por culpa, medo por medo. Vê cada um, vê todos, vê de onde vieram, vê as mobilizações, vê os sacrifícios de caminhada, os dias e dias e dias de peregrinação para chegar até ele. Ele vê, ele sente, ele internaliza. Como a gente verá em outras ocasiões, onde se diz a mesma coisa, Jesus, vendo as multidões, disse: eu tenho compaixão dessa gente. Ou vendo as multidões, disse: tenho compaixão dessa gente porque estão aqui há 4 dias sem comer. Ele está sempre preocupado com a provisão, com a graça provedora, para aqueles que vêm buscar. Há um olhar completamente diferente de Jesus. Hoje, aqui e agora, para aquele que veio aqui por curiosidade, deixa eu ver o que esse cara vai falar de besteira. Deixa eu ver se ele está velho e só está se repetindo. Ou deixa eu ver se ele escapa e fala alguma tolice. Outros vêm aqui e dizem: não, eu nunca ouvi o Caio, deixa eu ouvir pela primeira vez. Aí vem ouvir. Outros vieram porque foram proibidos. Não assista o Caio, senão você nunca mais terá a sua fé igual. Aí o cara, já sofrido, veio aqui para ver como quem examina no laboratório um objeto de estudo. E tem alguns que vêm com sede, com fome, com desejo de aprender, com expectativa de crescer, com vontade de serem vistos, de serem tocados, de serem acolhidos por Jesus. Esses obtêm resultados imediatamente diferentes, porque esses que chegam com esse coração, com certeza são vistos no coração com o qual chegam diante de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, e aí já é uma decisão estratégica de falar de cima para baixo, como quem vai a um anfiteatro inclinado, onde do alto você fala para os que estão abaixo. E ele sobe naquelas muitas planuras que tem ali em volta de Cafarnaum, tem especialmente umas 3 ou 4 planuras que se elevam suavemente. Numa daquelas, eu não vou dizer que foi no monte hoje chamado de Beatitudes, que é só um lugar celebrativo, pode ter sido ali também, mas tem outros lugares ao lado, igualmente favorecedores da reunião de multidões de milhares, aonde a voz podia ecoar para baixo, na direção do eco do mar da Galileia. E ele sobe numa dessas planuras e senta lá. E o povo começa a se achegar, vendo-o sentado. Então, os primeiros a se aproximar foram seus discípulos. Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Natanael, vários que já estavam andando com ele. Eventualmente, Mateus já estava lá. E alguns outros. E algumas mulheres estavam ali presentes. Esses já são chamados de discípulos, porque são os que estão começando a praticar as disciplinas do Evangelho, que são os princípios do amor de Deus aplicados à vida. O ensino do Evangelho é amor, o ensino de Jesus é o amor de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, a fé em Deus, a esperança de Deus em nós, aplicados às nossas decisões do cotidiano, na forma
de perdão, de misericórdia, de compaixão, de justiça em favor do outro, do próximo, de solidariedade, de tudo o que a gente vai ver que Jesus ensina minuciosamente. Esse é o ensino. E quando Jesus fala, ele não doutrina. Quando você lê em João, por exemplo, que é onde aparece a palavra doutrina, vinculadamente a Jesus mais vezes, se ouvindo a sua doutrina admiraram-se, não era doutrina conforme a tua denominação ensina, não tinha nada a ver. Doutrina era a palavra de um douto, de um mestre. Por isso é que se diz, nenhum outro rabino fala como ele. A palavra que sai da boca dele, como dizia o Salmo, profetizando, o Senhor abriu a minha boca e me deu a boca e a língua de um habilidoso escritor, para que da minha boca saia a poesia da graça de Deus para a alma humana. E você vai observar que tudo que Jesus diz é carregado de uma poesia maravilhosa. Transcrito de volta do grego para o aramaico, que era a língua na qual Jesus falava, tudo que Jesus disse tem praticamente rima e métrica. Inclusive as parábolas dele no aramaico têm rima e métrica. De maneira que era uma verdadeira poesia. Era um ensino direto que fazia concisão de princípios, todos fundados na base do Espírito do Reino de Deus, que é amor, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aplicado ao cotidiano de perdão, de graça, de libertação, de vivências do cotidiano, só que agora com a mente de Cristo, com as práticas de Cristo. Esse é o objetivo do ensino de Jesus. Então, vieram os discípulos, e Jesus passou a ensinar primeiro aos discípulos. Chegaram juntos e se assentaram. Então, o que nós vamos começar a falar aqui agora foi algo que ele começou a falar aos discípulos, a esse grupo menor que veio e se assentou, genuflexo, olhando. O que será que ele vai fazer? Ele veio e até aqui ele só falava dentro do barquinho, ou lá embaixo nas casas, ou em Cafarnaum, ou à beira-mar. Agora ele subiu no monte e se assentou. O que será que vai acontecer? Eles sentaram em volta, ficaram observando e as multidões foram subindo, subindo, subindo. E Jesus começou a dizer: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro os discípulos ouviram. Aí a multidão sobe e começa a dizer: como? O quê? A gente quer ouvir, a gente quer saber. E eventualmente Jesus põe-se em pé. Eu não sei, só suponho. Mas eventualmente, para aumentar o volume da sua voz, o alcance da sua voz, para atingir a mais gente, eram centenas que viraram milhares, ele vai falando cada vez mais audivelmente, para que o máximo possível no silêncio daquela planura, naquele lugar quieto que era a Galileia, quando todos podiam fazer silêncio num lugar como aquela planura, a escutabilidade, a audição, a possibilidade de percepção do que ele falava poderia crescer com a postura dele no falar. E é claro que se ele começou a falar assentado, para poder ter falado para a multidão inteira, ele acabou se pondo em pé e falando mais alto. E eventualmente o que ele disse baixo, olhando as multidões, e ele falou pensando nas multidões, que tinham largado suas casas do outro lado do mar da Galileia,
que tinham vindo da Jordânia, atravessado desertos. Outros tinham vindo de Jerusalém, são quilômetros e quilômetros, ou dos desertos da Judéia, ou da Samaria, ou da Síria, quilômetros e quilômetros, das regiões norte da Galiléia e do Líbano, das Decapólis, algumas delas lá no centro da Jordânia. É um chão sem tamanho. A maioria de nós hoje não teria fôlego para fazer essa viagem a pé. E ele olha e vê todos os traços de humildade, de gente que vem querendo, que vem sedenta, que vem buscante, que vem para absorver, que vem aberta. Por isso ele começa essa fala com os humildes de espírito. E quem tem me ouvido nos últimos 50 anos, ou não precisa tanto, mas quem tem me ouvido nos últimos 25 anos, pelo menos, ou lido o meu site, ou assistido aqui os meus programas na internet de uns 18 anos para cá, mas quem me ouve há 50 anos sabe o que essa palavra humildade significa. E como eu não me canso de repetir o significado dela, porque para mim ela é de uma significação linda, imprescindível. Quem é humilde de espírito? Para a maioria das pessoas, humilde de espírito é aquele cara corcunda, que tem uma postura que vai cada vez se curvando mais, não levanta muitos olhos, para não parecer presunçoso, fala baixo, é pouco ousado, é tímido, vai ficando até rouco. Todo mundo fala antes dele, porque ele tem um compromisso de ser reconhecido como um cara fraco, porque o humilde de espírito frequentemente é associado à fraqueza, à timidez, à inibição. Esse foi o estereótipo que foi construído. Eu me lembro que quando eu fui ordenado pastor, há tantas décadas atrás, às vezes chegavam para mim e diziam: eu gostaria que o senhor atendesse um homem muito humilde aqui da igreja, que ele não tem nem coragem de falar com o senhor, é aquele ali. Aí eu, um jovem pastor, eu chamava: meu irmão, vamos conversar. Aí ele vinha assim, todo quietinho, sentava, a voz baixa que você quase não ouvia. Eu ia pedindo para a pessoa se expressar, fale alto. Por que você não se empina? Bote o ombro para trás. Essa postura faz mal, você vai ficar velho cedo, velha. Isso enfeia a sua postura. Vai fazendo isso. Aí a pessoa parecia que estava até em pecado por sentar-se ereto, por falar mais alto. Olhe nos meus olhos. Desculpa, pastor, é que eu sou uma pessoa humilde mesmo. Eu digo: não. Humildade não tem nada a ver com isso. Me conta o que te aconteceu. E frequentemente eu encontrava uma pessoa raivosa, amargurada, cheia de complexos que produziam dentro dela um espírito reativo, e a reação era esse autoincubamento, era o silêncio familiar, era não dirigir a palavra a ninguém, era chamar a atenção por essa postura curvada, que, aliás, é uma postura religiosa de sempre. Jesus denuncia essa postura, essa brejeirice da pseudo-humildade. A gente vê, por exemplo, Isaías 58, inicia falando da pseudo-humildade desses que se vestiam de pano de saco, botavam cinza na cabeça e andavam curvados o dia inteiro.
para parecerem humildes, humildes espiritualmente. Isso é só desfile de piedade falsa, Jesus disse em Mateus no capítulo 6, quando a gente chegar lá você vai ver. Para Jesus, humildade é outra coisa. O que é humildade do ponto de vista do Evangelho? Como eu já disse tantas milhares de vezes, a palavra humilde decorre da palavra humos, que é o que a gente encontra como fabrico das minhocas no chão da terra. É o trabalho das minhocas, é o resíduo das minhocas, é o cocô das minhocas, são os túneis das minhocas, é todo o trabalho delas, inclusive a morte delas lá dentro, debaixo da terra, que vai gerando fertilização do solo, que aumenta a umidade também. Então, humildade vem de humus. O humus, que favorece o plantio, que aduba a terra, também favorece a umidade, que é outra palavra que também vem de humus, embora no português seja escrito sem o H, mas vem da mesma raiz de humus. Aonde existe humus, normalmente a terra fica úmida, ela absorve mais toda a umidade e fica mais pronta para o plantio. Humilde, humus, humildade e umidade são palavras todas que decorrem dessa receptividade às sementes. De modo que o indivíduo humilde é um indivíduo ensinável. É como uma terra fértil, é como uma terra preparada, é como uma terra onde a semente caindo vai encontrar expansão para a raiz, para aprendizagem, para absorção, para o crescimento, para o enraizamento profundo. E, obviamente, aonde há raiz e fertilidade, para frutuosidade abundante, para a saúde doente da árvore ou doente humano, o ser humano, que carrega esse espírito, esse coração, essa mente aberta para aprender o que vem de Deus, o que é a semente do amor, da justiça, da verdade, da fidelidade, da graça, da bondade. Esses que chegam com essa vontade de crescer, de melhorar, de aprender, são os humildes de espírito. E aí Jesus diz, deles é o reino dos céus. Porque o reino dos céus sempre foi antes de Jesus, sempre foi nos dias de Jesus e sempre foi depois da vinda histórica de Jesus, dos humildes de espírito. Onde houver gente humilde de espírito na face da terra, pode saber, mesmo que não tenham tido a informação do Evangelho, mesmo que ninguém tenha ido lá para pregar, para ensinar, para dizer, para traduzir o Novo Testamento, para dizer qualquer coisa, ou para usar o nome Jesus para eles, aonde houver uma mulher, uma jovem, um rapaz, uma moça, um ser humano, um idoso, uma idosa, uma criança, com coração disposto a aprender, gente que dá prioridade à sabedoria, à sensatez, que escolhe o melhor, que abre mão da hostilidade em favor da bondade, gente que aprende na observação da vida que os rigores hostis só produzem guerra, que a briga pela imposição dos seus próprios caprichos
só geram desavença e ódio e tornam a vida impossível. Gente que aprende pela observação simples que existem coisas superiores que não são necessariamente concretas, que não são aquelas que a gente pega e leva para casa. Não são aquelas que cabem no bolso, pelas quais se pode brigar, não são chaves materiais para abrir portas concretas, não. Descobrem que os grandes tesouros são invisíveis, só podem ser guardados no cofre do coração, do entendimento, da compreensão, da percepção, do caráter, das práticas da vida. São essas pessoas que são as humildes de espírito. Agora, ninguém foi mais humilde de espírito do que aquele que estava dizendo bem-aventurados os humildes de espírito. Tem gente que pensa que Jesus deu mandamentos para os outros, que ele não cumpria. Mas eu sei, e só assim eu aprendi, o que é ser humilde de espírito vendo a humildade de espírito de Jesus. É com Jesus, é tendo Jesus como chave hermenêutica, chave interpretativa, é que eu entendo o que ele disse. Ele disse, bem-aventurados os humildes de espírito. Aí eu não penso em Davi, não penso em Moisés, não penso em Abraão, não penso em Paulo, não penso em Pedro, não penso em Maria, não penso em Madalena, não penso em ninguém, em nenhum dos seus discípulos, eu penso em Jesus. Ele foi verdadeiramente o único humilde de espírito, que sendo Deus, presta atenção aqui, que sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, como Paulo diz em Filipenses no capítulo 2. Antes a si mesmo se esvaziou, se abriu todo, e assumindo a forma de servo, reconhecido como uma pessoa, uma figura humana, foi obediente ao Pai, ao ensino do Pai. Ele disse, eu nada posso fazer de mim mesmo, tudo aquilo que eu vejo meu Pai fazer, eu faço, tudo aquilo que eu ouço meu Pai dizer, eu digo. Essa é a submissão dele ao Pai, é cumprir os atos do Pai. Meu Pai trabalha até agora, por isso eu trabalho também. Acerca de si mesmo, ele, com toda a humildade, diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Só uma pessoa completamente sem vaidades, limpa de vaidades, de maneira absoluta, pode dizer isso sem que haja arrogância nessa fala. Eu jamais diria a ninguém, venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Venham e aprendam comigo, porque eu estou todo dia buscando ser manso, aprendendo a mansidão, buscando a humildade de coração, de modo que pelo menos vocês vão estar seguindo alguém que está nessa jornada, como Paulo disse. Aprendam comigo, porque eu estou aprendendo sinceramente com Cristo. E eu sou a referência humana que vocês têm para aprenderem isso, e saibam, eu estou investindo tudo que eu tenho para tentar assimilar Jesus, para ser um Cristo
um Cristozinho de Deus vivendo no meio de vocês. É isso que Paulo diz quando ele afirma algumas vezes: e o que ouvistes de mim, aprendestes de mim e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco, como ele diz no final da carta aos Filipenses e também em outros lugares. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Então, humilde de espírito é Jesus. É com ele que eu fico sabendo o que é ter um coração que é só humus para o Pai. Não tem resistência a Deus, nem à palavra de Deus, nem ao mandamento do amor de Deus. Não tem discussão com Deus e nem diálogo com o diabo, como vocês viram aqui comigo nas tentações. Nenhum diálogo com o diabo e nenhuma resistência à vontade do Pai. É sobre ele que se cita um salmo no primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus, que diz: eis-me aqui, ó Pai, para fazer toda a tua vontade. Corpo tu me deste, tu me encarnaste, tu me fizeste um corpo vivo no espaço-tempo, na história, para que eu cumpra toda a tua vontade. Encarnado como um ser humano, mostrando a possibilidade humana de que a tua vontade seja praticada por homens e mulheres. Então olhem para mim, é o chamado dele. Se vocês quiserem saber o que é ser humilde de espírito, venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então ele não é curvadinho, a voz dele é audível, ele é forte, ele anda ereto, ele olha nos olhos de cada um. A gente vê inúmeras citações de Jesus fitando, olhando nos olhos de cada um deles, passou pelo meio deles. Não se diz, e Jesus encolheu-se e se escondeu atrás de um arbusto e saiu de fininho. Não existe isso. Ele sai no meio de todos na hora que quer. Pode estar sob ameaça. Ele nem ouve as ameaças, ele se retira e vai para um lugar onde ele não precisa ficar ouvindo loucuras, besteiras, tolices e blasfêmias. Ele escolhe os seus caminhos. Não adianta implorarem com ele para ele não ir para o lugar tal ou para ir para o lugar tal. Ele só vai para onde ele quer. Isso às vezes deixa os seus discípulos zangados, como João, querendo fazer descer fogo dos céus sobre os samaritanos, lá em Lucas 10. Chateado, como Pedro às vezes se chateava, porque ele ia na direção dele, porque ele dizia: não é chegada ainda a minha hora. E ele só faz as coisas segundo o tempo de Deus. E era humilde de espírito, o mais humilde dentre todos os homens. Porque antes de ser um ser submisso a qualquer ser humano, a minha humildade de espírito se manifesta pela minha disposição de submissão ao mandamento do amor, da verdade, da justiça do Evangelho. Quando eu me submeto a Cristo, eu sou humilde de espírito. Agora, eu posso andar todo encolhido, obedecendo os mandamentos de igrejas, de grupos fanáticos, assumindo o estereótipo da pseudo-fraqueza, que às vezes é só a maquiagem da arrogância e da piedade soberba, disfarçada de humildade, de postura, e que engana muita gente, mas é uma explicitação de mentira hipócrita e farisaica diante de Deus. A verdadeira humildade você aprende com Jesus, que dá as caras. Vocês vieram me buscar, sou eu. Nenhum deles aqui, sou eu que vocês vieram buscar. Eu é que falei.
É de mim que vocês estão atrás. Ele não se esconde de ninguém. Ele não se oculta, e quando se oculta querendo descansar, lá no caso da mulher cirofenícia, em Mateus 15, em Marcos, nos textos que aludem àquele fato, a mulher entra e ele é humilde o bastante para se deixar vencer numa guerra de repentes, como no Nordeste brasileiro, numa guerra de adágios populares. A mulher termina com aquela afirmação linda: eu sei, Senhor, mas eu sei que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos das crianças. E Jesus disse: oh, mulher, que coisa mais linda! Seja feito conforme tu queres. Isso é humildade de espírito, essa coisa de dizer é tua, é teu. Ou como ele disse ao centurião: eu nunca vi em todo Israel uma fé como essa. Que coisa! Jesus nunca disfarçou as suas surpresas, o que é um sinal de humildade de espírito. Porque gente que não é humilde de espírito, em geral, mesmo quando é ultra surpreendida pelo inusitado, faz de conta que está blasé, que aquilo para ele não é nada. Nada. Você sabe do que eu estou falando, porque muita gente aqui é assim. Vê o que nunca tinha visto, ouve o que nunca tinha ouvido, aí você ouve depois a pessoa diz: foi legal, foi bom, foi bonzinho. Foi razoável. Quando na realidade ela está chocada porque ouviu o que nunca tinha ouvido, hein? Aprendeu o que nunca tinha aprendido, só não quer dar o braço a torcer pelo orgulho horroroso, perverso do coração. O humilde de espírito não contém a sua perplexidade de aprendizagem, não esconde o susto da revelação, não encobre a alegria da surpresa que lhe invadiu a alma como graça completamente nova. O humilde de espírito não se oculta. Ele não anda com prevenções, mas também não anda com ocultações. É como eu aprendi com meu pai, que dizia: meu filho, eu não tenho nada a esconder e também não tenho nada a revelar. Não me sinto na obrigação de revelar nada e também sei que não tenho nada a esconder, mas não é porque eu não tenha nada a esconder que eu tenho que sair dizendo tudo aquilo que venho a me inquirir. Eu tenho a liberdade de silenciar na minha paz, que é como você vê Jesus praticar diante de autoridades e do sinédrio. Não se esconde, não tem nada a esconder, mas ele diz: não tenho nada a declarar. Ou ele pode dizer: quem está dizendo é você. Eu mesmo estou calado, só falo quando quero. É o humilde de espírito que diz: a minha vida está lá no Evangelho de João, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Esse é o humilde de espírito, que não é aquele cara que se oferece para ser joguete para lá e para cá. Não, a minha vida é minha. Eu tomo decisões e vivo com as consequências. Mas nem por causa dessa capacidade resolutiva o indivíduo deixa de ser o humilde de espírito. O maior humilde de espírito, aquele que, como diz o Salmo, tu abres os meus ouvidos todas as manhãs e tu me dás uma língua de eruditos. É Jesus. O humilde não é alguém que não tem a erudição espiritual.
O maior de todos os eruditos é Jesus. É ele que confunde os sábios, os entendidos, os acadêmicos, os escribas, os estudiosos, os mestres em Israel, que se perplexificam diante da humildade explícita e rasgada das revelações que ele trazia. E a humildade era tão grande que ele as declarava sem nenhuma arrogância, sem nenhuma soberba. Era natural para ele declarar aquela verdade. Quando ele queria. Havia ocasiões que ele dizia, como disse aos discípulos, muitas coisas eu ainda tenho a vos dizer, mas não posso declarar agora porque vós não estáis preparados para entender. Tenho muito a falar, mas vocês não estão preparados para entender, eu vou calar. Você vê que o próprio processo pedagógico de Jesus está claro nos evangelhos. Por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus, Jesus vem ensinando sobre quem ele é, quem ele é, quem ele é, a morte dele em Jerusalém, como ele iria sofrer, ele vem falando. Aí quando chega num dado momento, em Mateus 16, quando ele perguntam quem diz as multidões que eu sou, e ouve as respostas dos discípulos, e ele diz, e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Observe lá em Mateus 16 o seguinte, daquele tempo em diante, firmado esse princípio, passou Jesus a ensinar sobre os seus sofrimentos que viriam na cruz, para os quais os discípulos não estavam preparados, como não estiveram nem no dia, nem na hora, nem durante o acontecimento. E Jesus falou, mas os textos do Evangelho dizem que os seus ouvidos estavam como que impedidos de compreender. Depois da ressurreição também, ele tem que lhes abrir os olhos e os entendimentos para que eles consigam ver e entender, porque o bloqueio cognitivo é enorme para a gente lidar e aceitar o inusitado. Tem que ter uma humildade absoluta de coração, do contrário, ou Deus abre o nosso entendimento ou a gente se bloqueia. Mas o humilde de coração, o manso de coração, é esse que faz as declarações mais impensáveis, e ele é o que pode fazer, porque ele faz sem megalomania. Ele diz, o que eu tenho ouvido, eu vos tenho dito. O que eu tenho visto, eu tenho praticado. E eu nada posso fazer, senão repetir o meu Pai. Essa é a minha submissão. E repetir o meu Pai com a coragem do Evangelho, com a alegria do Evangelho. Portanto, o humilde de espírito, em resumo, é o ensinável. E o mais ensinável de todos os homens é o Filho do Homem, é Jesus de Nazaré. É aquele que diz, eu nada digo de mim mesmo. Eu nada vos digo de mim mesmo. Mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, do mesmo resultado, do mesmo fruto, das mesmas decorrências. Crede ao menos por causa disso. Agora, eu posso falar o que eu quiser porque não tem uma gota de jactância em mim. Eu me esvaziei de mim para ser só um ser humano, servo de Deus, servindo aos homens.